Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Ontem eu falhei com vocês, mas eu tenho uma justificativa. Eu estava muito cansada do trabalho dessa sexta de noite. Então, sexta, sábado e domingo foram dias muito densos para mim. Foi muito pesado, a energia estava realmente massacrando. Eu tentei gravar 2 vídeos ontem, mas não deu. Não tinha nada com nada, não tinha lé com cré, aí eu não publiquei. Vou tirar ali desses vídeos que eu gravei ontem uns 2 trechinhos no máximo, que vai dar para aproveitar, mas assim, realmente não tinha como. E aí eu disse, é melhor eu falhar hoje e ajustar isso durante a semana, colocar mais vídeos, mais coisas interessantes, mais fatos curiosos e tudo mais, que vai ficar melhor do que eu vim aqui falar baboseira, certo? Então, hoje eu venho com mais uma das minhas histórias. Eu tenho muita história, né, gente? Eu tenho muito trabalho no astral, tenho muita vivência no astral. Eu acho que desses últimos 10 anos eu vivi uns 4 no astral, direto. E eu tenho umas histórias com os seres intraterrenos, que são seres que vivem dentro da Terra, né? São seres que tem um bioma completamente diferente, uma energia completamente diferente da nossa. Eles têm muita tecnologia, né? São seres têm cidades enormes, cidades magníficas dentro, no centro da Terra, que elas estão num outro patamar, né? Então realmente a gente não consegue aí visualizar elas, não consegue, a gente consegue lembrar no astral, quando a gente vai pro astral, a gente consegue lembrar dessas cidades, mas a gente não consegue tirar foto, por exemplo, é impossível, porque elas não estão aqui nesse nosso plano de existência, tá? E essa história começou em 2019, que eu comecei a ter contato, que eu comecei a ter acesso a esses seres, mas pelo que eles me falaram, eu já tinha contato com eles de antes. Já tinha contato, não, eu já conhecia eles de antes, que eles já estavam me cuidando há muito tempo, eles já estavam na minha volta há muito tempo, só esperando eu ter consciência, eu conseguir conectar para poder conversar comigo, enfim. E aí, aconteceu um dia de eu sentir que eu estava sendo seguida. Andando aqui em Balneário Camboriú, eu senti que tinha algo atrás de mim. E eu olhei para trás, andando na rua. Eu digo, gente, será que tem alguém querendo me assaltar? Porque era uma energia muito forte. Era muito diferente o que eu sentia, né? E como vocês sabem, eu sinto a energia de todos os seres. Então, se fosse alguém só andando atrás de mim, tava ok. Mas era uma energia muito densa, era muito forte. E pela energia, pelo formato da energia, era um ser muito grande, era um ser assim, tipo 1,90 m, quase 2, sabe aquela coisa grande assim? Eu sentia que era um homem, eu sentia uma energia masculina e grande assim. E aí eu não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. Eu olhava para trás e não tinha ninguém, eu olhava para trás e não tinha ninguém. E aí daqui a pouco aquela energia se afastou. Eu acho que ele percebeu, eu acho não, ele percebeu que eu senti que eu estava incomodada com ele, e aí ele se afastou. A partir daquele momento, ele começou a me visitar regularmente. Ele começou a vir regularmente para conversar comigo e me levou em alguns lugares, né? Ele se apresentou, ele disse que ele era o rei, que lá na Intraterra eles têm essa hierarquia. Ele não é, como que eu vou explicar? Ele não é o rei, não é o governante, tá? O rei é o cara que traz toda uma herança, né? Uma herança genética, uma herança de outros tempos. Mas existem governantes, cada cidade tem um governante e ele disse o seguinte: eu tô só repetindo o que ele me falou, eu não tô aqui querendo afirmar nada e eu não tô querendo enfiar o dedo na cara de ninguém e dizer você tá errado e eu tô certa,
tá? Não é isso, é só a informação que eu recebi. Ele disse que tem na Intraterra, tem um governante para cada cidade, que são 7 cidades, e são 7 megalópolis. São cidades incríveis e gigantes. E ele é um dos reis, tá? Diz que tem ali 2 ou 3 etnias. Ele me falou em 3, mas eu, pelo que eu sinto, pelo que eu vi, 2 já se fundiram e agora são 2 reinados, tá? Eles não são inimigos, eles não, nada disso. Um mais voltado para a área de tecnologia e o outro mais voltado para a área espiritual. E todos eles, um complementa o outro e eles vivem ali em acordo, em comunhão. Já brigaram, já teve muita disputa por terra, muita disputa por minerais, enfim, já aconteceu isso na Intraterra, mas hoje eles já vivem em harmonia e cada um dentro da sua especialidade, um ajuda o outro da maneira que pode, tá? Quando ele começou a conversar comigo, veio só ele, tá? Veio só um ser conversar comigo, que era o rei. E aí o rei veio e ele me contou muita coisa, ele me mostrou muita coisa, e ele sempre ia lá na Alvenbauer, onde eu trabalhava, ele sempre ia lá, sempre o meu contato com ele era sempre lá, até porque eu moro mais afastada do centro, eu moro mais pro lado do mar, porém pro outro lado do rio, então tem o mar, o rio, e aí depois vem o meu bairro, então tem muita interferência, muita coisa que pode atrapalhar eles, enfim. E eles sempre iam lá, que lá era muito mais perto, lá era muito mais fácil e tudo mais. Eles andam, em alguns casos, eles andam no meio do povo, eles andam no meio da gente, como, né? Eles só estão numa outra faixa de vibração que a gente não consegue ver, a gente não consegue visualizar. Mas a energia pode ser sentida sim, e é uma energia forte pra caramba, tá? Eles são muito densos, eles são muito aterrados, sabe aquela pessoa assim que é forte. E aí ele começou a me contar algumas coisas, falando de alguns problemas que eles estavam tendo, que eles queriam nos ajudar aqui, que eles precisavam de ajuda lá também, com algumas coisas e tudo mais. E eu comecei a fazer curas, trabalhos de cura com os intraterrenos, tá? Isso aconteceu em 2019. Eles estavam muito presentes comigo, eles me ensinaram muitos trabalhos, foram passados 6 tratamentos, 6 curas para mim, que dessas 6 curas eu acessei 2 até agora, que foi a ressonância metafísica e a cura da alma. As 2 são energias, forças que vieram desses seres da Intraterra. Eles que me mostraram, me levaram lá, me mostraram o que eu tinha que fazer, como tinha que ser, qual energia eu ia acessar, como isso ia interferir na vida, como isso ia ajudar as pessoas, enfim. E aí eu trouxe isso para cá, para consciência, e demorou acho que uns 6 meses para eu trazer isso para consciência, porque realmente era muita coisa para entender, para conseguir acessar. E eles começaram a fazer curas físicas, tá? Eles fizeram primeiro nos curadores. Eles pegaram as pessoas que estavam fazendo eu tô com uma tiara na mão, gente. Isso aqui tá me agoniando já. Vai pra lá, tiara. Eles pegaram as pessoas que estavam fazendo o curso de cura celestial comigo e eles começaram a fazer os tratamentos de cura, tá? Foram tratamentos que a princípio eu não estava entendendo muito, mas eu falei para as meninas, olha, são os intraterrenos, eles vieram, eles querem fazer tratamento assim, assim, vejam, se conectem para ver se vocês aceitam o tratamento e tudo mais, e a gente vai marcar. E nós marcamos, cada curso de cura celestial tinha um tratamento desse. Então a pessoa vinha, ficava deitada na maca, eu passei por tratamento com eles, tá?
A pessoa ficava deitada na maca e eles ficavam na volta. Eram 8, 9, 10 seres, dependendo do trabalho, dependendo da especialidade que a pessoa precisava. Ficavam ali deitadinhos na maca e eles faziam a cura. Eles elevavam essa pessoa para a dimensão deles, eles colocavam dentro de uma máquina, uma câmara, e nessa câmara eles tratavam o físico. Eles tratavam o físico, tá? E aí, eu sou muito cética. Eu sou muito assim de. Eu senti, tá? Quando eu fiz tratamento com eles, eu senti no meu corpo físico. Tanto que eles mexeram nos meus olhos e eu fiquei com a vista embaçada, tipo uns 15 dias, até que aquilo fosse retirado, tá? E eu senti no corpo físico, senti agulha entrando, senti as coisas acontecendo ali. E me assustei, assim, eu digo, gente, mas isso aqui é divino, isso aqui é real, isso é verdadeiro, porque era realmente muito, sentia mesmo no corpo físico. E sim, é divino, é verdadeiro, é real. Nananana. E aí, eles pegaram as pessoas, chamaram de 3, 4 curadores, colocaram na maca deitadinho, fizeram o tratamento de cada um. A questão do tempo é muito relativa, né? Para nós o tempo corre de uma forma e para eles corre de outra forma. Então eles vinham ali para tratar pessoas, às vezes eles ficavam 9, 10 horas trabalhando, fazendo cirurgia, fazendo o que precisava naquela pessoa, e aí eles passavam para a gente 30, 40 minutos e para ele 9, 10 horas, tá? Então foi uma experiência incrível de todas essas pessoas que a gente curou, que a gente curou o físico. Eu não sabia do problema de nenhuma, não conhecia. Teve uma que estava com um problema no útero, que eu não sabia que ela tinha ido fazer exame. E ela foi, fez exame, por exemplo, na sexta-feira, e no domingo foi feito a cura, né, desse problema. E aí vinha esse ser grandão que estava sempre ali, ele vinha e dizia, ó, nós mexemos nisso, nisso e nisso. Teve um que eles chegaram e disseram, nós mexemos no útero, tiramos não sei o que, arrumamos assim, fizemos assado, e a pessoa precisa fazer tal e tal coisa, fazer repouso e tudo mais, porque foi mexido no corpo físico. Teve outro que estava com um problema no intestino, que já fazia muito tempo que não sabia como resolver, que ia ter que fazer cirurgia, enfim, eles fizeram a cura, eles removeram em torno de 12 centímetros de intestino dessa pessoa, e deram para ela todas as diretrizes, o que ela poderia comer, como ela deveria de fazer, enfim. E depois o relato foi que a pessoa melhorou realmente, que realmente funcionou. Então, só que essas curas, elas são pessoais, elas são presenciais. A gente não consegue fazer, eu não consigo fazer curas com vocês aí na casa de vocês, precisa ser presencial. E eu preciso deles, né? Eu preciso que eles se apresentem de novo. A gente está aí muito ansioso para que eles comecem a trabalhar de novo com a gente, para poder fazer essas curas, para poder ajudar um pouco mais as pessoas a curarem o plano físico, tá? Essa foi uma experiência muito densa, muito forte. Eu fiquei realmente muito próxima a eles. Dentre os que vieram fazer comigo, os que vieram fazer tratamento comigo, eles ajudaram a gente a se tratar, a se curar, mas eles vieram para minha energia, eles vieram fazer tratamento comigo e para poder expandir, porque eles chegaram num ponto que eles não conseguiam mais expandir, eles não conseguiam mais passar daquilo de onde eles estavam, daquela dimensão. Então, eles vieram para que eu pudesse fazer um tratamento e com essa minha força eu poder ajudá-los a expandir, tá? Não é pretensão, gente. Foi muito trabalho, eu sofri muito nessa época. Eu precisava ir trabalhar se não tinha ninguém, eles estavam lá para me atender, então às vezes eu atendia 100, 200, 300, era muito denso. Eu fui para a Intraterra no astral, foi feito isso, e era muito trabalho,
E desse trabalho todo eu tenho algumas lembranças e eu sei que muitas lembranças estão guardadas para que eu possa acessá-las no momento certo. E eu acredito que vai ser no momento que começarem essas curas de verdade, tá? E de algumas lembranças eu lembro de mim dentro de uma nave, de pé, né, na frente da nave, assim, e a nave tinha um bico angular, assim, era um ângulo estranho, e eu tava naquela nave e eu só lembro do túnel. Era um túnel muito grande, é, não tinha luz, era muito escuro, mas a luz da nave refletia nas paredes do túnel, eu conseguia ver o túnel, e foi passando aquilo por diversas camadas e até chegar lá, tá? E aí, chegando lá, se abriu, assim, a cidade. Então, eu tenho algumas lembranças, são alguns flashes disso, alguns flashes que aconteceram nessa vida, aqui nessa vida, coisas que eu vi quando você fecha o olho, não quando você está dormindo, não foram sonhos, foram visões mesmo. E é difícil de eu ver alguma coisa, eu vejo só quando eu estou trabalhando no DNA da alma. Quando eu estou trabalhando no DNA da alma, eu vejo as coisas que é para eu falar, eu vejo as cenas. E essas vezes também foi assim, eu acabei vendo isso. Quando fecha o olho, vê. Tá? Então, acredito que vê, como eles falam, por janela mental, né? E aí, foi esse o meu contato com eles, tá? Teve algumas vezes que eu fui convidada em alguns lugares específicos, eu acabei tendo uma rotina há alguns meses para que eu pudesse estar perto deles, né? Eu acabei mudando a minha rotina para poder estar perto do portal deles, de entrada e saída, e a gente começou a criar portais. Nós criamos portais dentro das casas das curadoras, né? Então, esses portais foram criados e eles levavam e traziam energia, né? E era um local de transporte também para esses seres irem e virem com mais facilidade, tá? Então foi muito lindo, foi muito divino, foi algo que ajudou demais na nossa vida, nas nossas consciências. E hoje eu tenho muita saudade deles e eu tenho certeza que eles estão me preparando para que a gente possa fazer as curas físicas de verdade, né? Fazer as cirurgias, fazer tudo o que a gente precisa para poder ajudar mais o planeta, né? Tá bom? Um abraço para vocês, até mais.